Henrique, com que frequência você pensa no Império Romano? Cara, isso é uma história que... Tipo, Até o hoje eu não meme entendi foi isso, na real. verdade. Qual que é a do meme? Você sabe a raiz dessa... Eu não sei, a história cara. desse meme? Até onde eu tinha visto, e faz tempo, então pode ser que eu lembre de maneira toda enviesada, era uma moça com um cara namorado, Sim. e houve essa discussão entre eles. Pro cara era óbvio que, tipo, não, mas eu sempre penso no Império Romano. E a moça, tipo, nunca, nem tinha ideia. E aí ela postou no Instagram pra perguntar, gente, com que frequência o Império Romano? Porque o meu namorado falou que era óbvio que pensa, sei lá, uma vez por dia, ou sei lá, alguma coisa assim. Tipo, sei lá, né? Cara, eu pelo menos, não sei, o Henrique é historiador, eu gosto de Império Romano, li muito, isso aqui não é algo que vem na mente, assim, estou aqui... Vem. Império Romano. Sem brincadeira, a gente é permeado por cultura Greco-romana. Então, você vai ver, tem uma propaganda com o gladiador, tem um joguinho que tem alguma coisinha Tudo bem, mas a impressão que dá é que eu estou ali fazendo o meu cocô diário e penso em Império Romano. Não, cara, sei lá. Eu não sei. Como Henrique, seria esse momento nas latrinas, Exato, né, do Império eu Romano? tô ali pensando, nossa, como que é? Não. Tipo... Tinha divisória entre as latrinas do Império Romano? Não, era todo Não, mundo, não. opa, e aí, beleza? Não, era... É bem social, um ambiente assim, bem agradável, né? De você conhecer novas pessoas. Cara, eu preciso... Olha como a nossa memória é. Eu participei do Projeto Rondon e a gente ficou num batalhão do Exército, no Sergipe, porque é um negócio organizado pelo Exército. Aí você falou das latrinas comunitárias. As latrinas dos soldados, elas tinham cabininha, mas a cabininha vinha só até aqui, ó. Dava pra continuar conversando com o cara do lado. Cara, era muito bizarro, porque era um monte de cabininha com um monte de vaso sanitário. Você sentava do lado, você não via da cintura pra baixo, mas era assim, ó, batendo um papo, conversando. Eu digo, caralho, que porra é essa? O que custava levantar um pouquinho mais? Exato, era só mais tipo um metrinho de madeira. Nem que Então, resolvia. Emílio, como a gente tava falando, eu acho que na semana que vem a gente precisa Então, conversar melhor sobre... o que você achou da marcha hoje? Cara, meio estranha essa conversa, né? Ou a conversa assim, né? Porra, pintar aquele meio-fio hoje foi complicado. Também era uma também possibilidade. outras coisas, uma né? conversa. Mas não tem nada a ver com o Império Romano. Eu acredito no papo que a gente vai ter. tirando- hoje. Ou tem, né? Tirando Sempre- assim, A gente chegou nisso das latrinas, né? Ó, é verdade? Quer dizer, você levou pras latrinas porque já tava pensando nisso. Então. mas ó, como o Império Romano permeia nossas vidas. Cara, uma fotinha do Coliseu que seja. Não, tudo A bem. gente acaba Eu vendo entendo coisa a de- influência, eu entendo a influência arquitetônica, mas a impressão que dá quando as pessoas falam é que vem à mente, você está lá e você lembra, Império Romano. E não que as influências do Império Romano chegam até nós, sabe? Sei lá, eu acho meio estranha essa história. Cara, Você sentado ali comendo arroz, feijão e pensando, Império Romano. eu comecei a prestar atenção e eu, de fato, sou um cara meio dodói. Eu fico Pensa pensando, eu muito no penso Império às vezes no Império Romano. Nossa, algumas precisou coisas. disso pra você saber que você é dodói? Cacete. Nossa, Emílio, eu gosto muito de você. Não sei se eu já falei isso hoje. Mas vamos ao tema de hoje. Você me disse que tinha uma pergunta pra gente começar o tema de hoje. Então bora lá. Começar. Apesar de que talvez tenha alguma coisa a ver com religião, dessa vez eu não vou puxar pro lado da religião. Não é focado nisso. Não é focado. Não vai começar aí. Não né? vai- Vai onde que começar vai terminar? exatamente. Exato. Pode terminar em religião, provavelmente vai, mas no momento ainda não. Recebi aqueles vídeos baixados do TikTok mostrando sobre uma construção na Índia que tinha sido feita numa rocha só. É um templo que provavelmente você já ouviu falar, eu não me lembro agora o nome do templo, mas é um templo super bonito, que ele teria sido construído usando só uma rocha. É do tamanho de uma montanha mesmo, o negócio é enorme. Depois, obviamente, que eu vi o vídeo, eu fui pesquisar sobre esse negócio e, de fato, ele foi escavado de cima pra baixo, né? Então, ele foi sendo escavado, o arquiteto devia ser muito bom, né? Porque ele conseguiu fazer o desenho direitinho, porque você não pode errar, é uma pedra só, errou, não tinha cola, então tinha como grudar de volta. E ele é todo entalhado, não sei o que. E eles falaram, obviamente, fizeram um primeiro recorte inicial e depois eles foram entalhando aos pouquinhos. Mas é impressionante. E depois ele é cavucado por dentro. E não é uma pedra que parece ter sido muito simples de quebrar. Mas é uma construção muito impressionante. No vídeo, dizia que era uma construção que tinha 6.000 anos de idade. Tá. Eu descobri que ela é de, sei lá, 1.300. Então, definitivamente, né, ela tem 700 anos e não 6.000 anos. De 1300 depois de Cristo. Isso. Era uma coisa realmente muito mais recente, assim, bem anterior à chegada dos ingleses e tal, não sei o que, a colonização, mas ainda assim não era tão anterior assim, né? Era coisa de 700, 800 anos. Obviamente também não foi construído do dia pra noite, né? Apesar de que a construção aparentemente foi razoavelmente rápida, mas no vídeo que eu recebi no WhatsApp dizia que tinha 6.000 anos. E o vídeo terminava sem afirmar nada, mas levantando um questionamento: como eles tiveram esta tecnologia há 6.000 anos atrás? O vídeo que terminava assim. Tururu, É. Só faltou isso, né? A verdade
lógico. que eles escondem e que um dia será revelada sobre como eles descobriram o jeito de fazer isso, essa tecnologia. Que até hoje a gente não sabe fazer igual. Até hoje não sabemos fazer igual. Esse discurso, eu acho que é uma das coisas mais antigas sobre, digamos assim, a popularização de história antiga nas redes sociais, pelo menos. E eu, como eu já falei, até quando eu era criança, tinha os livrinhos lá de Atlântida e não sei o quê, e quem construiu Atlântida e pipipopó. Sempre tinha esses negócios, né? E, obviamente, o patriarca disso tudo aí, né, o Fondene, que fez lá, eram os deuses astronautas e o caramba 4, né? Eram os deuses astronautas. Qual é a sua relação com este tipo de forma de pensamento em relação às construções da antiguidade, mesmo não sendo antiguidade, como foi o caso desse tempo, né? Antigo, não é antiguidade, mas é. Então a pergunta é se eram os deuses astronautas? Exato. Não, a pergunta não é essa. Exato. A pergunta é a Eu sua entendi. relação com isso, porque eu não... Cara, o primeiro ponto, né? As culturas antigas são muito impressionantes, são muito fascinantes em vários aspectos, de mitos, de tecnologias que os caras desenvolveram, de observação dos astros. A gente vê várias culturas antigas que tinham obsessão pelas estrelas, calcularam de fato a trajetória dos astros, tinham templos alinhados com essas coisas. E esse fascínio às vezes gera uma incompatibilidade na cabeça da mesma pessoa que tem outra matriz histórica, outra perspectiva histórica, que é que as coisas começam muito primitivas, tipo assim, as populações antigas não sabiam fazer nada, ou eram ignorantes, que é um discurso também muito comum, de tipo assim, isso é coisa do povo arcaico, que achava que ia resolver os problemas dançando em volta da fogueira, não sei o que. Então tem uma caricatura que é essa dos povos antigos muito arcaicos, que quando você encontra coisas históricas que não batem com isso, a pessoa não muda a sua visão de história. Ela insere um outro elemento extraterrestre, ou intraterreno, às vezes também, pra tentar dar conta desse conflito, desse atrito. Então, o Eram os Deuses Astronautas, pra mim, me parece o seguinte: a história antiga é muito misteriosa, porque ela é documentalmente precária. Pela questão do tempo, pouca coisa que aconteceu lá sobrou até os dias de hoje. A gente só conhece o que é da história pelo que chega no presente, que é o único tempo que existe, afinal de contas. Não dá pra voltar no passado, mas você tem a presença do passado na documentação histórica. Vestígios, textos. Então, assim, no caso da história antiga, a gente tem pouca coisa comparado com o que aconteceu de fato. A história dos povos aqui na América, por exemplo, a gente não tem praticamente nada. Como é que esse povo vivia exatamente? A gente vai descobrir, talvez, isso ouvindo relatos de populações tradicionais hoje falando assim, sempre foi assim. Mas será que sempre foi assim mesmo? Os povos aqui na América também têm uma história. A história deles mudou, as crenças deles mudaram e por aí vai. E os relatos dos europeus também são carregados com um ponto de vista europeu que a gente sabe que também mitificava... E que começa em 1500, mas... Tipo, assim, tem muita história antes, exatamente. Dos no mínimo 11 mil anos que a gente tem, né? Antes disso. Então há um mistério de fato nessas coisas. A gente não sabe como muitas das coisas antigas foram produzidas, foram esculpidas, que tipo de tecnologia eles usaram. E aí, esse não saber é muito convidativo para o inventar, porque a dúvida muitas vezes ela é perturbadora. Se você não sabe alguma coisa, você inventa algo para achar que tem certeza sobre o assunto, você fica mais aliviado. Você vem alguém te oferecendo a certeza, tem muito mais apelo do que alguém te oferece a dúvida, né, geralmente. Então eu acho que no caso aí desses eram os deuses astronautas, alienígenas do passado, são pessoas que têm essas duas posturas, como eu disse, né? Primeiro, veem culturas antigas que são fascinantes, mas têm uma visão estereotipada da história de que os humanos antigos eram primitivos demais para terem feito aquilo, e aí se adiciona um elemento totalmente arbitrário, sem evidência, sem corroboração arqueológica histórica nenhuma, a partir de discurso sobre os deuses, por exemplo. Então, já que os deuses estavam no céu, será que esses deuses no céu não são seres que estão fazendo viagens espaciais? E aí cria-se toda essa espécie de metanarrativa, né, de uma forma de ver as coisas que vai explicar tudo, mas ao mesmo tempo sem base histórica arqueológica séria nenhuma, né? Séria que eu digo assim, que seja corroborada academicamente. Essas pessoas, eu acredito que elas têm, muitas delas, uma boa vontade no que fazem, assim, mas não é um tipo de discurso que você vai encontrar em nenhum local acadêmico do planeta Terra. Então, tipo assim, não é maioria na China, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Itália, e eu acho que é por alguma razão, né? Porque realmente a base arqueológica histórica de um von Däniken, por exemplo, que trabalhava com hotelaria... Ele era né? garçom, não era? Não era um acadêmico. Não. E tudo que ele fala sobre escrita cuneiforme, sobre sumérios, etc., nenhum especialista nesses assuntos hoje concorda com o que o cara fala. Então, assim, não é uma visão acadêmica, científica, apesar de se apresentar dessa forma. E eu acho que tem esse grande defeito, que é, diante da materialidade da história antiga, em vez de falar assim, os humanos antigos eram mais impressionantes do que a gente imaginava pelo nosso estereótipo europeu do século XIX, de que as populações antigas eram primitivas e hoje aqui a gente tá bem, em vez de você
rever a sua visão sobre os humanos do passado, você conserva o estereótipo e traz ETs pra resolver a questão, né? Então eu acho que é uma coisa que desmerece muito a própria história da humanidade e, na maioria das vezes, a história da humanidade fora da Europa. Era isso que eu ia falar. Me permita. Por favor. A pergunta sobre o Império Romano não foi fortuita. Quando você vê a discussão com relação ao Império Romano, ou mesmo, vamos colocar, civilização micênica. Lá pra trás, sei lá, Creta, não sei. Não, Creta ainda tem umas mitologias em cima de Creta, né? Mas vamos colocar micênica. Eu não vejo as pessoas comentando a possibilidade de alienígenas terem feito as construções gregas. Agora, atravessou o Mediterrâneo pra baixo, você tem as pirâmides do Egito, aí foi alienígena. E não dá pra negar, por exemplo, que o Partenon é muito impressionante. Um prédio é uma construção incrível. impressionante. Que os próprios anfiteatros e outras coisas, o Colosso de Rhodes, que pode ser que tenha existido mesmo, tal, não sei o que seria uma construção também muito surpreendente, o Mausoléu de Halicarnasso, que também já foi pro saco, mas era tudo de lá, daquela região. Eu não lembro de ter visto as pessoas questionando isso daí e colocando como sendo astronautas ou alienígenas. O Coliseu é uma coisa incrível, aqueles aquedutos que os romanos faziam. Todas essas coisas eram muito impressionantes, muito surpreendentes, e elas são mais antigas do que as estátuas da Ilha de Páscoa. Elas são muito mais antigas do que as pirâmides dos maias, né, do que Chichen Itza e todas aquelas coisas lá. O Coliseu é mais antigo do que isso. E as pirâmides de Chichen Itza, né, Pumapunco lá na Bolívia, os cabeção da Ilha de Páscoa, esses foram os alienígenas. Os romanos não. Os gregos não. Assim, não seria extraordinário que os alienígenas tenham ajudado os romanos a fazer um Coliseu? Eu tava vendo um vídeo sobre a Olimpíada ontem. Ele tava falando, por exemplo, de uma estátua em homenagem à Olimpíada segurando outra estátua na mão. E, cara, 15 metros de estátua e cheio de detalhes. Você pegou a pergunta que eu ia fazer, acho que esse é o ponto, por isso, assim, o colonialismo, ele influencia diretamente nisso, pelo menos na minha visão, né? A hora que você olha pra essa visão de mundo antigo, ele é diferente em relação a outros lugares, né? Eu acho que tem muito isso. Com certeza tem esse aspecto, é forte, um aspecto de colonialismo, de racismo De mesmo. racismo. Eu chamei de racismo uma vez e o nosso público só faltou arrancar as cuecas e as calcinhas pela cabeça, mas... Com certeza tem esse elemento. Tá. Eu acho que ele não resolve a questão. Por quê? Perfeito. Tem contra-exemplos. O Stonehenge Eu falei, Te sempre traz o falei Stonehenge. de Stonehenge. é geralmente atribuído aos ETs. Mas é um povo bárbaro também. Aí é que tá. É um povo que a gente tem pouca documentação também. Também. Então, no caso dos gregos, a gente tem muita documentação. É o que eu tô falando. Às vezes a gente tem uma ideia pré-concebida que é falsa, de que se a gente sabe sobre aquele povo, então esse povo era bom mesmo. Tá. Quem não deixou vestígio pro presente, documentação escrita principalmente, tem uma certa obsessão pela escrita, como se a oralidade não pudesse também produzir e perpetuar a cultura, mas quem não deixou documentos escritos jamais poderia fazer uma pirâmide, por exemplo. No caso da pirâmide tinha escrita É isso que eu ia falar, mas né? no caso assim, Ninguém sabia ler. no caso de Stonehenge, a gente não sabe quem fez aquilo. Não tem nenhum povo, assim, que a gente possa dizer que foram esses caras. Então a gente sabe tão pouco sobre aquilo que na nossa cabeça vai ser um povo que não sabia fazer nada, não poderia fazer nada. Mas a partir de quê? A partir do silêncio. O argumento a partir do silêncio. É uma cultura primitiva, já que eles não deixaram documentação escrita. E aí, consequentemente, é o alienígena. No caso aqui das Américas, isso vai se aplicar muito também. A gente tem pouca documentação escrita de populações americanas antes dos europeus, né? A gente tem no Egito a gente tem escrita. Mas é uma escrita que na maior parte da história foi desconhecida. Às vezes até interpretada como desenhos mesmo, que não era uma escrita Como propriamente. grafite, vamos dizer assim, Como né? se fosse decorativo. arte, né? Isso. Então, assim, a partir desse não saber, a gente não sabe como é que era o povo, a gente pressupõe que ele é burro, incapaz. E certamente não era o caso desses povos. E quando a gente pensa no caso do Egito, por exemplo, que hoje o pessoal pensa, um egípcio, um cara, sei lá no norte da África, ia conseguir fazer pirâmides desse jeito, assim, né? Os gregos e os romanos, quando conviviam com os egípcios, achavam os egípcios o pináculo da civilização. Era o povo exemplo. Quando você queria falar que um filósofo grego era bom, você falava que ele foi educado no Egito. Quando você queria falar que uma doutrina filosófica era forte, você falava, ele aprendeu isso no Egito, nas escolas no Egito. Mesmo na Bíblia, né? O José lá, que tinha tido a sua cultura toda, não sei o quê, porque era amigo do faraó lá. O Egito era uma potência, assim, incomparável a essas civilizações. A Grécia e Roma, que hoje a gente tem como, sei lá, o centro da civilização, o berço da civilização, nos tempos em que existia Grécia e Roma e Egito, bom, o Egito, pelo menos, antes de ser dominado por Roma, posteriormente, né? Mas quando a gente tá no início da história das civilizações, era uma periferia do mundo do qual o Egito era o centro. O Egito e a Mesopotâmia mandaram naquela região do Mediterrâneo Oriental, né? Do norte da África, região do Levante ali, a Europa, inclusive, a região da Grécia, etc. Aquele era o centro do mundo. A Grécia era um lugar muito pobre, terra de
pirata, porque os caras não tinham capacidades agrícolas como os egípcios mesopotâmicos, então saíam pilhando a turma e tal. Então, assim, é uma visão que realmente os próprios gregos e os romanos jamais teriam esse tipo de estereótipo em relação aos egípcios, né? Pelo contrário, eles endeusavam os egípcios, e não por causa de ETs, por causa do povo egípcio, por causa dos pensadores egípcios, por causa dos reis egípcios. Isso era a referência dos caras, né? Então eu acho que, assim, essa questão do alienígenas do passado tem muito a ver com esse desconhecimento, e é um desconhecimento que não respeita o mistério. Se a gente não sabe quais eram as características daquele povo, é isso, a gente não sabe. Com sorte, quem sabe a gente descubra alguma coisa arqueologicamente, pode ser que sim, pode ser que não, mas até lá, não projetar esses estereótipos de um aspecto de evolução civilizacional século XIX para nulificar esse povo, né? E aí ter que invocar alienígenas para ter resolvido a questão. No caso das pirâmides, a gente de fato não sabe como os caras fizeram. A gente tem uma outra pista sobre um ou outro processo. O fato da gente não saber acontece. Não precisa de uma explicação extraordinária para explicar só porque você não sabe, né? Isso. Cientificamente é isso. É assim que a gente trabalha. O que a gente não sabe, a gente deve continuar reconhecendo que não sabe para quem sabe, né? Mais pra frente a gente saiba. E é uma Mas resposta lá, né? não sei, é uma resposta boa também, né? Isso. Se você não sabe realmente, é uma resposta boa. Tem outro aspecto que eu tirei agora do que você explicou, que é essa noção que a gente combate em evolução, muitas vezes, de linearidade de construção de civilização, que às vezes a gente aprende no colégio, inclusive, né? Então você parte do princípio de que... Um evolucionismo social. Isso, né? um evolucionismo social, que esse evento ligou esse, que liga esse, que liga esse, que liga esse, que chega na gente até agora. E a gente esquece que civilizações, elas cresceram e diminuíram e desapareceram, impérios cresceram, e aí que parte do conhecimento se perdia e depois era redescoberto. E acho que talvez seja uma falha, não sou estudioso do ensino de história também disso, né? Dá a impressão de que a gente tem uma cadeia planejadinha de eventos na história que na verdade não existem, né? Essa questão da linha evolutiva social, né, é um problemaço, assim. É uma coisa a ser superada. Quem tá assistindo esse programa que tem essa ideia, eu acho que é a primeira fronteira que deve ser cruzada para realmente a cabeça abrir pra história. Porque, além de ser um negócio perigoso de você pensar assim, bom, já que a linha é essa, os povos que são mais parecidos, sei lá, com os europeus antigos, eles, quando tiverem as condições, eles vão se tornar o que os europeus são hoje. Como se existisse um caminho civilizacional único. E não, cada povo, no seu território, com o seu projeto de vida, os seus valores, o que eles consideram útil a ser cultivado, etc., vão fazer uma civilização que é diferente. Então, assim, você pega uma civilização que não construiu pirâmides e vai falar assim, pô, esses caras não foram tão bons porque eles não fizeram pirâmides. Eles não queriam, às vezes não queriam fazer pirâmides. Seria inútil pra eles, seria... Às vezes o que era principal pros caras era alguma coisa que era imaterial. Sei lá, vamos pensar num povo aqui nas Américas de 5.000 anos atrás, que a principal coisa pra eles era algum tipo de performance artística. Então, sei lá, imitar um tipo de voz, fazer uma dança de uma forma X. Isso não vai sobrar, documentalmente falando. A gente nunca vai saber sobre isso. Mas era o que os caras mais valorizavam. Então, assim, não fizeram pirâmides. Quem fez pirâmides foi quem quis fazer pirâmides e teve condições pra fazer. Teve povos que fizeram pirâmides menores, queriam fazer pirâmides. Que é basicamente um jeito arquitetonicamente lógico de empilhar coisas, né? Se não é uma fazer pirâmide algo cai e quebra, né? Então... deixar o de cima menorzinho do que o de baixo, né? É mais estável, né? E aí tem gente que fala assim, mas se humanos conseguem fazer pirâmides, por que a gente não faz? Não faz porque qual que é o sentido de fazer uma pirâmide hoje? Porque não precisa. Se existisse, sei lá, vamos supor, a China e os Estados Unidos numa corrida piramidal, né? Quem faz a pirâmide mais alta? Quem fizer a pirâmide mais alta vai ser considerado a maior potência de todas. Cara, num estalo, os caras iam fazer pirâmides igual ao do Egito. Maiores. Hoje em dia, maiores. Hoje em dia... A complexidade arquitetônica de você fazer um prédio desses de Dubai, etc., é muito maior. incalculável, cara, com você fazer uma pirâmide como os egípcios fizeram. Porque, de fato, tecnologicamente, a gente vai acumulando também saberes ao longo do tempo. Então, claro que hoje a gente se beneficia da cultura egípcia, da cultura grega, da cultura romana antiga, né? A gente tem muita coisa que a gente conseguiu preservar dessas culturas, conseguiu aprender com esse povo. A gente, de certa forma, resulta desse povo em alguma medida, né? E vários outros. Então, a gente tem esse benefício de um longo acúmulo de tecnologia. Sim. Então, assim, também eu não tô querendo dizer que, tipo assim, tecnologia todo mundo sempre teve a mesma tecnologia. Claro que não. Hoje a gente tem uma medicina que certamente nenhum povo antigo teve. Tinha uma medicina com essa eficiência. Sim. Ainda que, claro, os propósitos da medicina possam ser outros, as filosofias médicas possam ser outras. Mas hoje a eficácia tecnológica é incomparável com qualquer coisa antiga. A questão é que os propósitos, os projetos, os valores de hoje
hoje são outros, então a gente faz coisas diferentes, né? Então essa linearidade, se o cara é bom, ele fez pirâmide, se não faz pirâmides mais, ele é ruim, Não é. isso não faz o menor sentido. Parou de fazer pirâmide. Ih, olha lá. O Império ruiu porque parou de fazer Exato. pirâmide. Ó, e, ó, parou. E a gente fala no nosso vídeo da Muralha de Adriano, por exemplo, em outros vídeos, como a retirada, por exemplo, do Império Romano fez com que algumas tecnologias desaparecessem da Inglaterra, da ilha, na verdade, que não era Inglaterra ainda, né? Então, a gente tava comentando assim, por que não existe mais a Muralha de Adriano? É porque as pessoas olhavam a pedra cortada daquele jeito que os romanos cortavam, não sabia muito como cortar, desmontava a muralha para fazer suas casas, né? Por que eles não cortaram pedra? Porque eles não sabiam, tinham perdido a tecnologia, os romanos que sabiam fazer, sei lá a explicação. Então, e daí depois aprenderam de novo, desenvolveram a tecnologia, eu digo assim, voltaram. Eu não sei construir um prédio. Não sei construir uma casa. Eu não sei construir uma casa. Três tijolinhos ali. E eu moro num prédio, moro numa casa, moro nas coisas. Então, tipo, se por um acaso todas as pessoas que sabem construir morrerem, cara, eu vou continuar usando aquilo que essas pessoas fizeram, mas eu mesmo sozinho não vou conseguir fazer. E por causa disso eu não vivo numa civilização que tem essa tecnologia. Não, eu vivo. Só que eu não sei fazer essas coisas, né?